Olá, pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial, gente. Bom, eu sou a Priscila, gente, sou jornalista aqui, faço esse canal fazendo uma mescla, falando bastante de arte marcial. O canal começou por conta das artes marciais, e eu tô sempre envolvida com arte marcial. Arte marcial, gente, é um modo de vida, assim, tá? Eu vejo assim. Você não. Praticante realmente, a praticante, aquela pessoa que realmente gosta da arte marcial, abraça a arte marcial, ela pega isso como uma forma de vida, tá? Então, você traz a arte marcial para tudo, que é o que eu faço. Nem todo mundo é assim, né? Na arte marcial, poucas pessoas são assim, tá? A maioria das pessoas vão lá, treinam, mas não mudam seus hábitos de vida, né? Alimentação, costume. O costume. O cachorro olhando pra mim, gente. Ai, que graça. Que lindo. E aí a gente vai, né? É um modo de vida, tá? A arte marcial é um modo de vida, tá? Então, assim, você vai mudar muita coisa, ou senão você vai se encontrar, né? No modo de vida de ser da arte marcial. No meu caso, foi um encontro, porque eu já era uma pessoa que não bebia, não fumava. Eu já era uma pessoa muito tranquila, sempre fui uma pessoa muito seletiva, né? Das pessoas com as quais eu me relaciono, tá? Em todos os sentidos. Sempre fui muito seletiva, extremamente seletiva, muito, até demais, né? Então a arte marcial não me mudou muito, foi um encontro, tá? Foi um encontro, tudo a ver. É isso, tá? Então foi assim, comecei a fazer arte marcial, comecei a ver, ler, entender um pouquinho que a arte marcial ela vai além do tatame, né? É algo que você traz para sua vida. E é muito legal, eu gosto muito, tem tudo a ver comigo, a filosofia da arte marcial, o jeito de viver da arte marcial, o que ela prega, o que ela defende. Então foi encontro para mim. Foi encontro. Então para mim não é um problema, né? Eu ter uma vida saudável, não beber, não fumar, é normal, eu já era assim. É natural isso, não é um problema, né? É natural. E aí você vai ver que a maioria das pessoas não são assim, tá? Que praticam arte marcial, é só uma coisa assim, faz de conta, né? Porque a arte marcial ela tem que viver, mudar o teu jeito de ser, te melhorar, né? E a maioria não é. Eu fiquei impressionado uma vez, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vejo praticantes de artes marciais barrigudo, aqueles homens barrigudos, é muito comum, tá? Tem um, inclusive, que treina ultra machista, tá? Que é barrigudo, aquela barriga grande. Você fala, cara, esse cara bebe. Porque não é uma barriga normal, né? É gente que bebe cerveja, bebe destilado. Então, assim, eu acho estranho ele fazer Kung Fu, né? E não tem nada a ver, assim, né? Eu não tô falando que você tem que ser magro, né? Corpo, não é isso, mas assim, tem homens que não tem nada a ver com a arte marcial. Não sei o que eles estão fazendo lá. Eu acho que eles vão lá para se bater, porque o homem ele é primitivo, tá? Ele é convivendo com ele, se relacionando com ele, né? Se percebe, ele é muito primitivo. Então ele gosta de ir na arte marcial, não é para aprender a arte marcial, evoluir, não, ele vai lá para bater no outro cara. É uma coisa ridícula. Mas o homem é assim, é primário, é primitivo, gente. Assim, não é que eu falo mal de homem, mas é verdade. Essa testosterona que eles têm em excesso, isso prejudicou muito o neurônio deles, né? Com certeza. Então eu me lembro, eu vou só reparando, né? Eu me lembro que lá no Wing né? Eu treinei em Wing 1 ano e meio, amei o Wing mas o professor que dava aula de Wing era extremamente machista. Ele fazia colocações absurdas, obtusas, né? Falava de reposição hormonal, rindo, achando isso legal. Isso é misoginia, né? Ele praticava misoginia, o professor de Wing né? Que eu tive. O que eu tive, não tenho mais, graças a Deus. Eu entrei em conflito com ele, inclusive, lá. Ele usava banheiro feminino, eu reclamei. Ele passou por cima. Aí, quando eu sugeri de criar um grupo só de mulheres, né, no Enxu, ele fechou, ele acabou. Falou que não ia dar mais aula. Então, assim, porque uma pessoa, uma mulher, né, pra vocês verem como é que tem mulheres que são traíras, tá? E isso realmente me chateia bastante, eu ver mulher traíra, né?
Tinha uma mulher no Enxu, uma magrinha, que era assim com o professor, tá? Eles já se conheciam antes, tá, e tal. E eu falei pra ela, vamos sugerir, né, de criar um grupo de mulheres, com discussões de mulheres. Qual que é o problema disso, né? Ela pegou, correu, falou pro professor. No dia seguinte, eu ter criado o grupo, no dia seguinte, tá? Isso que eu achei estranho. Ele resolveu terminar o grupo de um Enxu, não ia dar mais aula, com uma desculpa de que ele entrou em crise existencial. Eu achei muito estranho. Mas foi uma mulher, né, que delatou outra mulher, né? Pra vocês verem, né, a falta de consciência dessa mulher, né? Eu não estou falando mal das mulheres, eu estou falando que falta às mulheres união. Enquanto elas não entenderem isso, a gente não vai mudar o mundo. É isso que eu estou querendo dizer. Muitas vezes a mulher fica do lado do homem e o homem está do outro lado, né? Mas essa moça, né, que já era uma moça que eu não me dava bem, já discuti com ela. Era uma moça com conceitos muito machistas, porque ela está viva e está com o professor, ela ficou com o professor, né? E eu achei impressionante ele. Ele fez uma reunião para, né, terminar, quando, né, eu falei que eu ia sugerir de criar um grupo de mulheres, que eu acho que não tem problema nenhum, eu acho que se ele ficou incomodado é porque ele deve, é isso, literalmente. E no dia seguinte ele falou que não ia dar mais aula, tá? Foi coincidência, eu acho estranho porque não existem coincidências, né? Eu não acredito em coincidências, tá? Eu acho que tudo tem um sentido. Você, tá? E aí ele pegou e ele fez um fechamento, né, no curso, combinou da gente ir num lugar comer esfirra, fazer, né, no último dia de aula, e ele combinou, não, então vamos fazer uma despedida do grupo, com esse professor super machista, viu, super machista. Isso que ele fala que faz retiros católicos e não sei o que, eu não sei pra quê, porque eu não vejo evolução nenhuma nele. Todo mundo tem seus defeitos, mas eu não vejo evolução nele. Acho muito difícil com o grau de machismo que ele tem, ele evoluir em alguma coisa, mas enfim. E aí, eu peguei e fui. Eu fui na despedida, né? Na despedida deles. E esse professor, ele é escorpiano, mas ele, gente, não tem nada a ver comigo, tá? Nada a ver. Ele é de outro decanato, é falso, inseguro, Deus me livre. Eu sou do primeiro decanato, ele é do último. Ele já pegou a influência de Sagitário, né? Sagitário é um signo de gente falsa, tá? Pode ter exceções, mas geralmente é um signo de gente falsa. Ele tá mais pra Sagitário, tá? E esse professor pegou, juro por Deus, gente, ele bebia uma cerveja atrás da outra, na frente dos alunos. Vocês veem o exemplo que ele tá dando, né? O mau exemplo que ele está dando para os alunos. Uma cerveja atrás da outra, ele bebia. Falei, cara, esse professor, isso porque ele fez várias artes marciais, né? Ele fez o Wing Chun, fez o Kung Fu, né? Então, assim, é uma pessoa que não aprendeu nada com a arte marcial. Ele bebeu não sei quantas cervejas, essas garrafinhas de cerveja, ele deve ter bebido umas 3, 4, tá? Eu não sei como ele não ficou bêbado, porque ele deve estar acostumado, né, a beber bastante. Magrinho, tá? Ele não é barrigudo, magrinho, falava da gordura dos outros, inclusive. Ele ficava fazendo umas brincadeirinhas horríveis e ofensivas com as outras pessoas. Ele lembra bem aquela série lá, o The Office, sabe? Aquelas brincadeiras horríveis, machistas, super ofensivas, assim, né? Tanto é que ele gostava de assistir o The Office. Tem tudo a ver com ele mesmo. Então, um cara assim, super desagradável. Eu cheguei a discutir várias vezes com ele, porque ele gostava de falar bobagens, né? Assim, sem informação nenhuma das mulheres, que as mulheres tinham isso e aquilo, né? Assim, uma pessoa completamente desinformada de nada, né? Ele não tinha informação, né? E aí esse professor bebendo na frente dos alunos, tá? Porque assim, o professor, ele é um exemplo, né? Se ele bebe, ele tinha que disfarçar um pouco, tá? Por quê? Porque ele é um exemplo. Que um aluno de Wing Chun vai achar de um professor bebendo 3, 4, 5 cervejas? O que ele vai achar, né? Que exemplo que esse professor está dando, né? Não tem a ver com, eu sou assim. Não, você é um professor, né? Você é uma professora, você é uma referência para as outras pessoas. Não dá para você ser assim.
Na sua particularidade, tudo bem, mas na frente dos alunos você tem que dar um bom exemplo, né? Então, quando você vê um professor, que nem esse, né, de Wing Chun, que fazia colocações misóginas, né, durante a aula de Kung Fu, de Wing Chun, e eu discuti com ele várias vezes por isso, chamei a atenção dele. Que tipo de exemplo que esse cara tá dando, né? E é isso porque ele falou que fazia retiros católicos e religiosos. Eu não sei como, eu não sei o que ele aprendia com esses retiros, provavelmente nada, né? Eu acho estranho, mas enfim. E ele pegou bebendo uma cerveja atrás da outra. Isso é um mau exemplo, gente. Tudo bem, se ele quer beber, ele bebe na particularidade dele, mas não na frente dos alunos, porque ele tá dando um mau exemplo, né? Qual é a mensagem que esse professor está passando para os alunos? Uma mensagem, então vamos beber, vamos chapar o coco. E pelo contrário, a gente tem que não beber, né? O álcool é um veneno, ele faz mal, ele destrói famílias, ele destrói vidas, né? É uma coisa que faz mal para a sua saúde. Inclusive existem pesquisas que indicam que o álcool, né, bebidas alcoólicas estimulam, né, podem desenvolver câncer, tumores, né? Imagina, você tá bebendo, você tá levando álcool para dentro do seu organismo. Imagina, bom, bem não vai fazer, né? É uma questão racional. Então, assim, não é uma questão moralista, né? Beber faz mal para as pessoas, né? E eu acho que estimular outras pessoas a beberem é negativo. Você está prejudicando as pessoas, você está dando um exemplo ruim para as pessoas, né? Você está levando um hábito ruim dos seus alunos, né? Então, eu acho que quando eu vejo um professor de artes marciais bebendo álcool, isso é negativo, tá? Isso me faz ter uma visão ruim dele. Eu posso até ter aula com ele, treinar com ele, mas assim, ele já tá com uma nota muito baixa, na minha opinião, né? Um professor fumando, né? Fumando, bebendo álcool, saindo pra noitada, né? Por exemplo, lá no Aikido, eu tive um professor no domingo, o sensei Narciso, que ele saía, né, para os bares, atrás de mulher, sabe? Se envolvia com mulher problemática, que nem ele, né, assim. Então, é um mau exemplo, né? Esse é um mau exemplo de um professor, porque eu acho que você, tudo bem, já que você é fraco, porque o professor Narciso, ele é um homem fraco, tá? Isso é claro, é muito super fraco, não tem personalidade nenhuma. É um homem carente, tá? É isso. E você vai encontrar vários homens assim nas artes marciais, principalmente senseis e professores. Você tem que olhar para esse homem com uma dó, né? Dó dele. Mas ele tem que pelo menos disfarçar essa fraqueza dele, né? Essa carência doentia que ele tem. Pelo menos disfarçar, né? Não transparecer isso para os alunos. Porque ele está dando um mau exemplo para os alunos, né? Sair na noitada, né? Ficar sacaneando mulheres. O que tá? Tá dando um exemplo machista para os alunos. E você vai encontrar vários exemplos assim nas artes marciais de gente machista, desequilibrada, né? Porque o machista, ele é desequilibrado. Todo homem é machista, tá, gente? Todo homem é machista. Isso é cultural. Infeliz, não tem como arrumar. É um pau torto. O homem é um gênero. Eu tô falando do gênero homem, tá? Eu não tô falando de um, são todos. Não se engane. Não se engane. E outra, vou falar pra vocês pela experiência que eu tenho. Quando o homem fala, eu não sou machista, eu sou diferente, esse é o pior. Esse é o pior, tá? Esse é o mais machista. Aquele que fala que ele é sensível, que ele não é. Nossa, você tá falando isso dos outros, eu não sou assim. Esse é o pior. Isso é experiência, tá? O homem melhorzinho é aquele que assume. Não, eu sou machista mesmo, eu tenho que melhorar, eu tenho um problema, uma deformação cultural, né? Não tem, né? Esse, eu acho que talvez tenha até uma esperançazinha, mas acho muito difícil que ele se arrume, tá? Eu acho muito difícil que os homens se arrumem, tá? Não tem como. Não tem como, porque isso é cultural, né? É da passado, no ethos dele, na barriga da mãe, é uma deformação cultural, né? O homem não tem como arrumar. Não se iluda. Mulheres não se iludam. Esse homem que está com você, dando flores e bombons, ele é machista. Tá? Não se engane. Enquanto a mulher continuar se enganando, ela vai ser vítima. Veja exatamente como ele é, tá? Então, pra mim é muito difícil, né? Me relacionar com um homem. Vai dar briga. Ele não dura 5 minutos comigo, né? Ele não dura 5 minutos comigo, os homens de hoje em dia. Não duram, né? Então, assim, para evitar, né, desgaste e tal,
eu faço a minha carreira solo, né? E tá sendo muito bom, assim, tá ótimo. Porque o homem, ele te desgasta, ele te enfeia, você fica barangada com ele vai te enfeiando, tá? No começo você tá linda, maravilhosa, depois você vai ficar uma baranga. É, literalmente é isso, ele vai te enfeiando, vai te criando problema, vai te dando estresse, entendeu? Aí ele vai sendo um fardo. Então, infelizmente, a hora que as mulheres acordarem e entenderem isso, que não tem como arrumar, porque o homem é um gênero estragado culturalmente, na educação, na família, na igreja, na escola, ele é estragado, não tem como arrumar. Quando a mulher entender isso, eu acho que ela vai ter o pé no chão e vai entender melhor, né, as coisas e vai se enganar menos, porque as mulheres se enganam muito com eles, tá? É isso, gente, até mais.